Boa noite, galera. Nós estamos aqui iniciando hoje, oficialmente, o nosso cursinho preparatório OG 2021. As aulas que estão lá na plataforma, elas estão lá, elas são acessíveis, mas é a partir de agora que a gente começa o cronograma. Não que aquelas aulas não sejam oficiais, mas o cronograma oficial que eu digo o seguinte: a partir de agora nós vamos falar tudo o que você precisa saber relacionado à matemática para passar no concurso do OG. Então, a primeira disciplina que você precisa ter conhecimento é uma história que eu vou te contar. É uma história, é como se eu estivesse contando para você a história de João e Maria. João e Maria viviam na floresta, né? Não é assim? Então, eu vou contar para você então a história dos conjuntos numéricos, a história dos números, a história que você precisa conhecer para ir para uma prova de concurso. Então, vamos colocar aqui conjuntos numéricos. Quais os conjuntos que você precisa conhecer? O primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais. Ele é representado pela letra N, dessa forma, e ele é pelos números positivos, de 1 até o infinito. Então, o conjunto de números naturais, ele é assim, ó, 1, 2, 3, até o infinito. Com a inclusão do número 0 aqui na frente. Então, o conjunto dos números naturais é o conjunto dos números de 0 até o infinito. Você precisa saber isso. É difícil saber que o conjunto dos números naturais é o conjunto dos números positivos com a inclusão do 0? É difícil. Vai aparecer, em algumas situações, quando esse símbolo de conjunto dos números naturais tiver adicionado um asteriscozinho aqui, ó, esse asterisco, onde quer que ele apareça em qualquer outro conjunto, ele vai excluir o 0. Então, o asterisco ele exclui o 0. E as operações diversas com os conjuntos de números naturais, vamos botar soma, multiplicação, divisão, você consegue fazer operações com ele. Mas depois, né? O segundo conjunto, houve-se a necessidade, olha só que eu estou te contando uma história, houve-se a necessidade de representar alguma coisa negativa, né? Por exemplo, o saldo bancário, às vezes está negativo, a temperatura em algumas regiões do globo terrestre, do planeta Terra, às vezes está abaixo do 0, está menos alguma coisa, né? Menos 7 graus, não é comum aqui. Então, para a representação desses conjuntos negativos, nós vamos falar aqui então do segundo conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. Ele é representado pela letra Z e ele é composto pelo 0, aí os números negativos, menos 1, menos 2, até o menos infinito, e ele também é constituído pelos conjuntos dos números positivos, 1, 2, 3, até o mais infinito. Mas observa bem um detalhe. Se você observar bem, esses números daqui para cá, ó, do 0 até o infinito, vê se eles não são os mesmos desse conjunto aqui, ó. Faz uma comparaçãozinha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o conjunto dos números naturais,
contido no conjunto dos números inteiros. Aí, para representar está contido em, vou botar assim, em Z. O que quer dizer isso? Mas matematicamente existe uma simbologia para fazer essas representações, essas relações. Por exemplo, esse símbolo aqui, ó, um Czinho maiúsculo, ele representa está contido. Se eu pego esse símbolozinho aqui e dou um círculozinho, um riscozinho nele assim, ó, é a mesma coisa que está contido. O tamanho da letra aí, tá bom? É. Então, olha só. Tem, por exemplo, o C invertido. O C invertido aqui, ó, ele representa se eu pego o C invertido e dou um traçozinho assim, não. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, está escrito ali. Ou eu posso dizer assim, Z contém N. São simbologias, né? Para relacionar os conjuntos. Uma outra simbologia que a gente pode falar aqui, ó, é essa aqui, ó. Agora eu esqueci da símbolo. Pertence àquilo ali mesmo? Né? Ó, pertence. Se eu faço assim, ó, não pertence. Contigo, tal. Depois nós vamos ver. Mas, normalmente, eu estou falando isso aqui só para relacionar esses dois conjuntos. Porque eu já adianto para você que é difícil. Pode até cair, mas essa simbologia aqui, se cair, é isso aqui, ó. Contém, não contém, contém, não contém, está contido, não está contido. Pertence, não pertence. Outras coisas é difícil cair, mas isso aí é bom você ter em mente. Bom, continuando. Então, olha só, vamos sair então dessa simbologia um pouquinho, né? Depois, isso aqui é mais decoreba, é uma coisa que você pode ir lá. O importante é você conhecer os conjuntos. O importante é você saber que o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números positivos com a inclusão do zero, que o conjunto dos números inteiros é a composição dos conjuntos positivos e negativos com a inclusão do zero. Você saber que os naturais estão contidos dentro dos inteiros. E os inteiros contêm os naturais. Bom, depois desses dois conjuntos, há a necessidade de você conhecer os números. Eu sempre costumo falar assim, os números fragmentados, os fragmentos de números. Por exemplo, qual você tem aqui, entendeu? 0,05. É um fragmento numérico. Então, existe um conjunto que representa esses números particionados aí, esses números fragmentados. Esse conjunto, ele é chamado de, é o terceiro conjunto numérico que você precisa conhecer, que é o conjunto dos conjuntos números racionais. O conjunto dos números racionais. Ele é o conjunto que agora eu vou te ensinar você a escrever, a representar um conjunto numérico de uma outra forma, uma outra linguagem,
que é essa linguagem aqui, ó. Ele é representado pela letra Q. Tá? Então, o conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra Q. E ele é composto, eu vou escrever ele assim, ó. Ele é composto por todo número x tal que x é igual a sobre b, com a e b. Olha por que você precisava saber dessa simbologia, ó. A e b pertencente ao conjunto dos números inteiros. E mais ainda, e b tem que ser diferente de zero. Eu vou fechar aqui, ó. Fechado. Então, uma nova forma de se escrever, de se representar um conjunto numérico. Por exemplo, conjuntos racionais, eu posso dizer para você o seguinte, que é o conjunto dos números que são escritos na forma de fração. Eu posso colocar essa definição aqui. Ó, é o conjunto dos números escritos na forma aqui para você entender. Se eu tivesse isso aqui, 2 sobre 5. Essa fração, ela representa uma divisão. Isso aqui, os traços de fração aqui, ó, representa uma divisão. Eu tenho aqui 2 dividido por 5. Ah, mas como é que faz isso aí? Eu consigo fazer essa divisão? Consigo. Como que eu faço essa divisão? Como é que funciona isso? Olha só. O 2 é menor. Vai dar zero, porque não dá para dividir. Aí eu poderia falar para você assim, ó. 2 dividido por 5 dá zero, porque não dá para dividir. Dá zero e sobra o 2 como resto. Entendeu o que eu falei? 2 dividido por 5 dá zero, sobra o próprio 2 como resto. Lembra da divisão comum? 25 dividido por 5. Vamos botar 125 dividido por 5. Vou fazer uma divisão comum. Preste atenção nisso. Um é menor que 5, vou pegar dois números aqui. 12 dividido por 5 vai dar 2. Porque o número mais próximo de 12 é 2 vezes 5, que vai dar 10. Aí eu vou subtrair aqui, ó, vai sobrar 2. Abaixa o 5, aí vai dar. Vou botar aqui, vou botar 7. Aqui, vamos mudar isso aqui. Aí vai dar 27 aqui. Aí vai dar 5 aqui, ó. 5 vezes 5, 25. Sobra 2. Então, 127 dividido por 5 vai dar 25, vai sobrar um resto igual a 2. Lá no seu primário, você aprendia a dividir isso aí e parava por aí. Né? Parava por aí. Mas é o que aconteceu ali, ó. 2 dividido por 5 dá 0. Não dá para dividir, dá 0. E sobra resto. Qual que é o resto? Só o próprio 2. Aí eu pergunto para você o seguinte, ó, entenda bem o detalhe. Eu sei que o que eu estou falando aqui é muito trivial. Tudo bem, é trivial. Mas vai fazer uma grande diferença. Vai fazer uma grande diferença, porque tem muita gente aqui, aí que está do outro lado, que tem tempo que não estuda. Tem muita gente aí que não lembra como fazer uma divisão dessas aí, né? Então, é trivial, mas é importante. É importante para o seu concorrente, talvez. Talvez você está achando essa aula trivial demais, mas é importante eu falar sobre isso. Eu estou descendo lá embaixo
para poder resgatar muita gente aí que tem muito tempo que não estuda, tá? Então, olha só. Agora eu falo para você o seguinte. Tendo feito essa divisão aqui, o que nós chegamos aqui? Ó? Nós chegamos à seguinte situação. 127 dividido por 5 dá 25 e sobra 2. Você que estava achando muito trivial, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você que é bom, que sabe fazer isso aqui, que de repente estava criticando aquilo ali. Qual que é o nome desse termo, uma divisão? Já caiu isso em concurso. A nomenclatura daquela operação ali. Então, ó, você não sabe, eu tenho certeza que você não sabe. Então eu vou falar para você aqui agora, ó. Dividendo, divisor, quociente e resto. Se liga, essa nomenclatura cai em problemas de cursinho. É uma divisão simples, mas que você precisa saber. Por exemplo, saindo dali, só para abrir sua mente, você tem 25, 13, menos 1, 2, 3, 1. 2, pede um emprestado, 8, 2, 1. Uma continha de subtrair, tá vendo? Deixa eu destacar aqui. Continha de subtrair. Caiu a nomenclatura disso aí. Caiu já com questões para você saber. Aqui, ó. Minuendo. Subtraindo. E aqui, ó. Diferença. Então, eu estou falando para você aqui o que pode cair no concurso. Minuendo, subtraindo, diferença. Dividendo, divisor, quociente, resto. Certo? Vamos lá, vamos avançar. Agora, eu quero que você preste atenção numa coisa aqui. Eu dividi, me sobrou um resto. Aí eu pergunto para você. Essa divisão acabou? Não. Eu posso continuar essa divisão. Como que eu posso continuar essa divisão? Ó, se eu simplesmente faço o seguinte, ó, não tem nada mais para baixar. Então, o que eu faço? Se eu não tenho mais nada para baixar, eu posso vir aqui no quociente, coloco vírgula no quociente e coloco um zero no resto. Aí agora eu continuo. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20, não sobra nada. Acabou a divisão. Então, exatamente 127 dividido por 5 dá 25,4 e sobra um resto zero. A minha divisão agora ficou exata. Eu tenho um resultado. Lembra que eu falei, quando eu comecei? Observe que eu estou falando para você dos números racionais. Eu estou falando para você dos números racionais. O que é um número racional? O número racional é um conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração. Mas uma fração, ó, aqui é uma fração. Aqui se eu quisesse escrever isso aqui na forma de fração, como é que seria? 127 dividido por 5. É a divisão ali, ó. É uma fração.
Aqui, eu comecei e não terminei. 2 dividido por 5 dá 0. E sobra o resto de 2. Eu posso continuar essa divisão? Posso. Agora, 20 dividido por 5, 4 vezes 5, 20, sobra nada. Então, eu estou falando para você o seguinte, eu vou apagar isso aqui, aqui. Eu estou falando para você o seguinte, olha bem, um número escrito na forma de fração é também coisa chamada o quê? Número decimal. Aqui. Então, fração, ela, quando você divide ela é a geratriz de um número decimal. A fração é o quê? É a geratriz. Por que geratriz? Ela gera um número decimal. Então, fração é igual ao número decimal. Ok, como assim? 2/5 é igual a 0,4. 25,4. Então, a fração é a geratriz do número decimal. A fração é a geratriz do número decimal. Mas os problemas de concurso, ele vai te pedir o seguinte, ele vai te dar um número decimal e vai querer a fração geratriz. Isso cai. Então, nós estamos falando aqui dos conjuntos numéricos e eu estou falando para você o que cai. O que cai nas provas de concurso diversos é ele te dá o número decimal e ele quer a fração geratriz. Bom, nós vamos aprender isso, mas olha só um detalhe. Dos números decimais, ou das frações diversas que existem, existe uma fração especial que é chamada de dízima. A dízima periódica. O que quer dizer isso? Vou colocar uma fraçãozinha especial aqui para você ver. Quer ver? Olha só. Vamos botar essa fração aqui, ó. 1/3. Então, ela é uma fração geratriz. Aí, ela gera qual número decimal? 1 dividido por 3. Quanto eu posso dividir? 1 dividido por 3, eu sei que dá 0. Posso continuar essa divisão? Posso. Como que eu continuo essa divisão? Vírgula no quociente, 0 no resto. Aí fica 10 dividido por 3, eu sei que vai ser 3, porque 3 vezes 3, 9. Menos, sobrou 1. Depois que eu coloquei a vírgula aqui, e que me sobrou o resto aqui, toda vez que me sobra que eu faço essa diferença, eu posso colocar de novo o 0 aqui no resto. Vai dar o que? 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. 0. No resto, 10 dividido por 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Quantas vezes vai acontecer isso? Esse ciclo repetitivo? Para sempre. Se eu quiser continuar essa divisão aí para sempre, eu continuo para sempre, ela nunca para. E é essa aqui, aí por isso que se eu quiser interromper a divisão, eu simplesmente coloco pontinhos aqui e aí surgiu a dízima. Então a dízima é esse número decimal. 0,333, 3 pontinhos. Hein? Que é 9. Desse produto aqui, ó, 3 vezes 3, 9. Menos, tá vendo?
Continua. Aí acrescenta o 0. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Acrescenta o 0. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Acrescenta o 0. Dá 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Então é periódico, porque isso aqui vai repetindo até o infinito. Então esses são números reais. Ah, outro detalhe que eu quero falar para você aqui, ó. Essa dízima, ela está representada assim, né? Um outro jeito de se representar essa dízima, que vai aparecer lá na sua prova, é assim, quer ver? Isso é igual a isso. Isso aqui quer dizer que esse 3 aqui vai se repetindo para sempre. São as formas que ela pode aparecer. Bom, aí, como eu disse para você, lá no problema, ele vai te dar a dízima e quer que você encontre a fração geratriz. Ele vai te dar um número decimal e quer que você encontre a fração geratriz. Se eu quisesse, por exemplo, transformar isso aqui, ó, 0,4 na fração geratriz. Vamos supor que eu não soubesse que é a fração 2/5. O que eu faço? Eu vou escrever esse 0,4 e vou colocar um traço de fração aqui, ó. E vou acender embaixo o número 1, ó. 0,4 sobre 1. Agora, olha só. Uma forma de eu fazer com que essa vírgula aqui desapareça é eu multiplicar aqui em cima por 10. Por quê? Porque essa vírgula vai andar uma casa para lá, ó. Aí vai ficar como? 4. Mas se eu multiplicar em cima por 10, eu tenho que fazer a mesma coisa embaixo, ó. 1 vezes 10, 10. Então, 0,4 é a mesma coisa que 4 décimos. Ah, mas 4 décimos não é 2/5? Tem certeza? Você já ouviu falar de simplificação? Se você tem dois números pares, no numerador e no denominador, você pode, por exemplo, dividir em cima por 2 e embaixo por 2. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Olha o 2/5 aparecendo aí. Quer ver aqui, ó? Vamos ver? Ó, vou colocar sobre 1. Como é uma casa só, eu vou multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo. Se fosse duas casas depois da vírgula, você ia multiplicar por quanto em cima? Por 100. Se fosse 3 casas decimais depois da vírgula, você ia multiplicar por quanto? Por 1000 em cima e embaixo. Então, multiplicando por 10 embaixo aqui, ó, essa vírgula anda uma vez. Aqui, ó, 254. Ah, mas 254 sobre 10 é igual a 27 sobre 5? Quer ver? Os dois são pares? Divide por 2 em cima e divide por 2 embaixo. Chama-se simplificação. 254 dividido por 2, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, para transformar um número decimal simples em fração, eu posso criar uma regra. Qual a regra que eu posso criar? Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ver. Fração geratriz. Isso aqui é conta que eu estou fazendo. Isso aqui fica explícito da cabeça de vocês, ó. Terceiro conjunto numérico. É o conjunto dos números racionais. É representado pela letra Q. E a representação dele, literalmente, é aquilo ali mesmo. É um jeito de se escrever, ó. Todo X, a simbologia dos conjuntos numéricos.
tal que x é escrito na forma de A sobre B, com A e B pertencente é esse aqui, não é aquilo lá não, ó. Falei que tinha esquecido, mas é esse aqui, ó. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Mesma coisa. Então, vamos lá. Bom, A e B pertencente a conjunto dos números inteiros. Tá vendo? Ó? Os números inteiros podem ser positivo ou negativo. Né? E, mais ainda, e B tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque não se mais isso aqui, ó. Qualquer número aqui, x dividido por zero. Zero no denominador. Isso aqui não pertence ao conjunto dos números reais, né? Não tem sentido. Né? Mas vamos lá. Eu quero que você saiba disso aqui. E que aqui já falei uma vez, provavelmente você já deve ter escrito aí, né? Bom, então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Tendo dito isso, agora a outra aula lá, se você já assistiu, você está vendo de novo. Mas não tem problema repetir, botar isso na sua cabeça para você não esquecer mais, né? Quando você tem isso aqui, então, 0,333 reticência. Transformar em fração. Qual que é a fração geratriz? Assim, vamos fazer uma regrinha para essa aqui, ó. 0,25. A regrinha é o seguinte, ó. É um número decimal simples? Vamos botar uma regrinha assim. Vamos escrever ela aqui. Escreve-se o número sem a vírgula. Vou escrever o número sem a vírgula aqui, ó. Colocando sobre traço de fração. E no denominador, coloca-se o número 1 e ao lado tantos zeros forem as casas decimais. Como assim? Ó, escreve sem a vírgula, coloca sobre a fração, coloca o número 1 e ao lado, tantos zeros foram as casas decimais. Como aqui tem duas casas decimais, casa decimal é número depois da vírgula. Como aqui tem duas casas decimais, eu coloco o quê? 2 zeros. Ah, aqui dá para simplificar. Aqui em cima é por 25 e aqui embaixo é por 25. Ó, se você dividir aqui em cima por 25, vai dar 1. Se você dividir aqui embaixo por 25, vai dar 4. Então a fração tem que ser simplificada. Você tem que fazer a simplificação. É quanto? 4. É isso que o programa vai pedir. A regrinha para aquilo lá. Que é o número decimal simples, né? Número decimal. E a dízima agora? Agora nós vamos ali, ó. Para a dízima, a regra que eu elaborei é um pouquinho mais sofisticada. Bom, para você não falar que eu estou aqui só na base de regra, eu vou te mostrar isso aqui, como é que é matematicamente. Se você quiser
até olhar assim, falar assim, não se interessa por aquilo que eu vou te mostrar aqui agora. Eu vou te mostrar, se você tiver um pouquinho de aptidão, você vai aprender. Mas se não, depois a gente aprende na regra. Olha só, eu quero transformar 0,3 em fração. Então eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar 0,333 de x. Equacionei, falei, x é igual a 0,333. Tranquilo? Agora olha só. Uma repetição aqui, ó. O 3, eu vou pegar toda essa expressão e vou multiplicar por, como é uma casa decimal, pelo 10. Aí, essa expressão toda vai ficar assim, ó. 10x é igual. Quando eu multiplico esse número decimal por 10, a minha vírgula ela anda uma casa. Aí fica assim, ó. 3, vírgula, mas a parte infinita, que esse aqui representa uma coisa infinita. Ela não deixa de ser infinita. Então eu posso colocar assim, ó. 3, 3, 3. Licença. Tranquilo? Agora eu faço o seguinte. Tá vendo essa parte aqui que está aqui, ó, dentro do meu parênteses, que eu multipliquei por 10? Eu coloco aqui embaixo, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair as duas equações. Aí fica assim, ó. O infinito menos o infinito dá 0. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. Vírgula debaixo de vírgula. 3 menos 0, 3. É igual 10x menos x, 9x. Então, olha só. Tudo aqui que... Não vou apagar, não. Vou deixar ali só para você lembrar. Depois da vírgula, não tem sentido. Então, posso escrever assim, ó. 9x é igual a 3. Virou uma equação, né? Como é que você acha o x? Eu quero o x, porque o meu x não é minha dízima, ó. Então, eu quero ele sozinho. Então, eu isolo ele. Como é que eu isolo ele? Deixa ele sozinho. Se eu deixar ele sozinho, fica assim, quer ver? Ó. X fica sozinho. É igual. 3 está do lado de lá. E o 9 que está multiplicando vai para o outro lado com o sinal trocado. Dividido por 9. Opa! Está escrito na forma de fração. Lembra que eu falei da simplificação? Você precisa simplificar ainda. O de cima é dividido por 3, o de baixo é dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então, x é igual a quanto? 1/3. Acabou. Isso é matematicamente falando. Né? Um montezinho de operação. Não é difícil. Não é difícil. Mas observa bem o detalhe. Eu criei uma regrinha sofisticada. Né? Na edição desse vídeo, eu vou escrever ali, mas não se preocupe em escrever agora não. Porque na edição do vídeo, agora mesmo, já vai estar escrito aqui embaixo. Eu vou dar um jeito de escrever essa regrinha aqui embaixo. Né? Porque o quadro não é dos melhores, a minha letra também não é das melhores. Mas olha só, a regrinha é a seguinte, ó. Primeiro, escreve-se o número sem a vírgula. Com uma única repetição.
fazer. Depois eu reviso essa questão aqui do. Tá? Nós estamos com conjunto numérico, nós falamos de naturais, né? Positivo. Nós falamos aqui do conjunto dos números inteiros. Agora, estamos conhecendo as racionais. Mas nos conjuntos racionais, o que mais cai é isso: transformar dízima em fração. Então, eu estou escrevendo uma regra. Primeiro, escreve-se o número sem a vírgula com uma única repetição. Por que eu apaguei aqui? Eu apaguei aqui, vou apagar aqui no meio também, para me mostrar o significado daquilo ali. Vou mostrar para você o significado daquilo ali. O que é escrever o número sem a vírgula com uma única repetição? Vamos supor que eu tivesse, quer ver, ó, 25,353535. Vamos botar outro aqui. 2,7777. Bom, fazer esse primeiro passo aqui é simples, ó. Esse número sem a vírgula com uma única repetição. Uma única repetição é pegar esse primeiro 35 aqui, ó. Primeira repetição. Então, vou escrever daqui para lá. Ó. Então, escrever o número sem a vírgula com uma única repetição é escrever isso aqui, ó. 25,35. Se fosse aqui, uma única repetição é o 7. Ficaria como? 27. Se fosse esse 3 aqui, que a gente já fez, seria escrever assim, ó. 3. Uma única repetição, sem a vírgula. Segundo passo. Tá maçante isso, né? De repente você já tenha visto isso numa aula lá, mas é bom que vai entrar na sua cabeça de qualquer jeito. Segundo passo. Subtrai-se a parte bom, se eu esconder a repetição aqui, ó, qual é a parte que não é repetição? É o 25. Então eu vou vir aqui, ó, menos. E se eu esconder aqui a repetição, sobra 2. Então eu vou subtrair aqui, menos 2. E aqui? Se eu for substituir a parte que não é repetição, não é o 0, 3 menos 0 é o 3. Não subtrai nada. Melhorou? Tá. Então, olha só. Escreve-se o número sem a vírgula, como única repetição, subtrai-se a parte que não é repetição. Aí, o terceiro passo. Vou escrever aqui, ó. Terceiro. Esta diferença é colocada sobre um traço de fração. Isso. Bobeira, né? Você vem aqui, ó. Isso aqui é uma diferença. Coloca sobre o traço de fração. Isso aqui é uma diferença. Coloca sobre o traço de fração. Isso aqui é uma diferença. Menos 0. Vou deixar aqui só para você ver. Coloca sobre o traço de fração.
Aí vem o quarto passo. Fazer coloridinho, né? Quarto passo. No denominador, coloca-se tantos zeros forem os números. Estou abreviando aqui, tá, gente? Se acostume com essa linguagem. Os números que formam a repetição. Não acabou. A repetição aqui é formada por quantos números? A repetição aqui é 35. Ela é formada por quantos números? 2. Então, quantos noves? No denominador, coloca-se tantos noves. Eu vou colocar 2 noves. Nesse caso aqui, a repetição é formada pelo número 7. Quantos noves eu coloco aqui? Um só. Nesse caso aqui, a repetição é formada pelo número 3. Quantos noves eu vou colocar aqui? Um só. Aqui, ó. 3 nonos. Olha lá os 3 nonos. Acabou. Agora, para mim terminar isso aqui, eu vou colocar mais um exemplozinho aqui. Só para me fechar essa regrinha com chave de ouro. Que é isso aqui, quer ver? Ó? Vou botar esse exemplozinho aqui, ó. 10,5 23, 23, 23. Eu vou começar a usar a regra. Escreve-se o número sem a vírgula como uma única repetição. A repetição é 23, então eu vou escrever daqui para lá, ó. Aí fica assim, 10, 523. Escreve-se o número sem a vírgula com uma única repetição. Subtrai-se a parte que não é repetição. Menos a parte que é repetição, 23. Ó. O que sobrou ali? 105. Esta diferença é colocada sobre o traço de fração. Está aqui. No denominador, coloca-se tantos zeros forem os números que formam a repetição. A repetição aqui é formada pelo 23. Quantos 9 eu vou colocar aqui? 2. E aí eu finalizo a regra. E a regra aqui tem uma continuação. Fala assim, ó. No denominador, coloca-se tantos zeros forem os números que formam a repetição. E ao lado do 9, tantos zeros forem as casas decimais que não são repetição. Primeiro, o que é casa decimal? Casa decimal é número depois da vírgula. Então, casa decimal é tudo depois da vírgula aqui. Agora, tem alguma casa decimal aqui que não é repetição? Tem. Tem o quê? O 5. Então, quantos zeros eu coloco aqui? Um zero. Por que eu não coloco zero aqui? Porque 0,333 não tem casa decimal que não seja repetição. Todas as casas decimais são repetição. Então, eu só coloco zero referente às casas decimais que não são repetição. Por que eu não coloco aqui? Porque depois da vírgula, ó, não tem nenhum número, não tem nenhuma casa decimal que não seja a própria repetição.
Por que eu não coloco aqui? Porque não tem. Mas ali tem número que não é repetição. Por isso que esse zero aparece aqui. E finalizou a nossa regra. Com essa regrinha, você consegue transformar qualquer dízima em fração. E a gente encerra aqui essa parte. E aí a gente vai retomar o que a gente estava falando. Nós estamos falando sobre conjuntos numéricos. E agora eu vou concluir o que você precisa saber sobre os conjuntos numéricos. Vou apagar aqui. Rapidinho. E aí, eu quero que você fale, repita aí para mim aí. Qual é o primeiro conjunto numérico que você precisa conhecer? É o conjunto dos números do quê? Naturais. Ele é representado por qual letra? Letra N. E ele é constituído por quais números? Ele é constituído pelos números positivos, incluindo o zero. Qual é o segundo conjunto numérico que você precisa conhecer? É o conjunto numérico dos números inteiros. Olha aí no seu caderno. Ele é representado pela letra C. E ele é constituído pelos números positivos e negativos. Né? Não é isso? Agora, nós falamos de uma seção especial, que é o conjunto dos números racionais. Terceiro conjunto que você precisa conhecer. E ele é representado pela letra Q. E que conjunto é esse? É o conjunto de todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Agora presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Então vamos lá. Naturais. 0, 1, 2, 3. Inteiros. Menos infinito. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Mais infinito. Racionais. Escrito na forma de fração, mas como é que se faz? X tal, que x é igual a sobre b, com a e b pertencente ao conjunto dos números inteiros, e b diferente de zero. Beleza? Bom, nós já vimos que esse está dentro desse. Então, eu posso escrever um diagramazinho assim, quer ver? Ó? O conjunto dos números naturais está inscrito, ou está contido, dentro do conjunto dos números inteiros. Ó. Eu usei esse aqui, tá? Beleza? N está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Você tem que saber disso. Agora, eu vou perguntar para você o seguinte. Que número é esse aqui? Ele é um número natural? É. Ele é um número inteiro? É. Mas aí eu posso fazer isso aqui nele? Todo número está sobre o 1. E eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu multiplicar aqui em cima por 3 e aqui embaixo por 3, eu não mudo esse número, não. Agora eu não estou dividindo, eu estou multiplicando. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. Que número é esse? Ele é racional? Olha só, primeiro você falou que o 2 era natural, e é verdade. Depois você falou que o 2 é inteiro, é verdade. Quando eu manipulei aqui, então eu posso dizer que o 2, porque isso aqui é igual a 2, também é o quê? Racional. Então qualquer número natural, ou qualquer número inteiro, ele pode ser escrito na forma de fração. Inclusive o zero. Olha só. O zero, isso aqui é inaceitável. Ó. 1 sobre 0
Isso aqui é proibido. Mas isso aqui é possível, ó. 0 dividido por 1. Aí se eu faço essa manipulação aqui, ó, multiplico 0 por 2, multiplico de baixo por 2. Continua sendo 0, aqui continua sendo 2. Inclusive o 0. Então qualquer número natural ou qualquer número inteiro, ele pode ser escrito na forma de fração. O que isso significa? Isso quer dizer o seguinte, que qualquer número natural ou inteiro é também um número racional. É um número que pode ser escrito na forma de fração. Ou seja, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Um está dentro desse, esse está dentro do 1. E a reunião deles aqui, ó, eu vou chamar de reais. Então, o conjunto dos números reais representado pela letra R, é esse conjunto aqui, ó. Ah, mas aqui dentro faltou um tumorzinho aqui, ó, do lado de fora, que são os irracionais. Então, o último conjunto que você precisa conhecer são o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, irracionais. Representado pela letra I. E ele é constituído pelos números irracionais. Por exemplo, às vezes ele desaparece. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, pi. São esses números. E aí finalizou. Tudo que você precisa conhecer sobre os conjuntos numéricos é aqui. Conjuntos números naturais, inteiros, racionais. O natural inteiro é também racional, porque pode ser escrito na forma de fração. A reunião de todos eles é o conjunto dos reais. Com o tumorzinho aqui dos irracionais que fica aqui do lado de fora. Quais são os números irracionais? São os números difíceis de trabalhar. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Aí eu pergunto para você, uma questão que cai muito. Uma dízima é racional ou irracional? Nós acabamos de trabalhar com ele ali. Nós acabamos de escrever a dízima em forma de fração. Então ele é racional. Se ele pode ser escrito na forma de fração, ele é racional. Cuidado com isso aí. Tá? Uma pegadinha. Às vezes eles colocam aqui, ó, letra A. Marque aí o conjunto dos números irracionais. Aí tem aqui, ó, o conjunto que todos são irracionais. Se tiver o π aqui, ó, 0,333, não é mais não. Porque irracional é esse. Esse aqui é racional. Certo? Então, cuidado com isso. É outra pegadinha que pode cair. Então, aí a gente concluiu. Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais. Tira isso daqui, né? Irracionais. E a reunião de todos eles é o que constitui os reais. E uma outra forma que eu vou falar para vocês, e a última forma que eu vou falar para vocês, é a seguinte, ó. É até complicado você escrever isso aqui, fechar esse quadro e chamar isso aqui de reais, porque os reais, ele representa o que está aqui dentro. Aí, mas isso aí é uma questão de discussão, porque os irracionais, ele está realmente fora, como um tumor ali, agregando. Mas deixa isso aí para uma outra discussão, numa outra situação. Então, nós temos aqui, ó, a reta dos reais. Pode cair. Você tem o 0 aqui, ó. Aí você tem 1, o 2, o 3, e pode até o infinito aqui, ó.
Aqui, menos 1, menos 2, menos 3. Aí eu pergunto para você, onde é que aparece, então, o 1/3, que é essa dízima aqui, ó, 0,333, ali na reta de reais. É só você vir aqui, ó, tá vendo do 0 a 1? Divide ela em 3. Cada partezinha aqui, ó, é 1/3, ó. 1/3, mais 1/3, mais 1/3. Você vai ver depois, quando você aprender a somar fração, que você repete o denominador aqui, que é 3, e soma os numeradores, que é 3, vai dar 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, que vai dar 1, ó. Então, eu estou mostrando para você que aqui, ó, você dividir essa escala do 0 a 1 aqui em 1/3, aqui é 1/3. E esse 1/3 é a dízima, ó. E tá ali. Você vai ver que 2/3, ó, também é dízima. Tá vendo que você soma aqui, vai dar 2/3, ó. Quer ver? 2 dividido por 3. 0, acrescento 0. Dá 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Acrescento 0. Dá 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. E vai. Então, essa reta dos reais, ela pode também representar esse conjunto aqui, ó. Aí, tem um negócio lá que você prova, que, por exemplo, assim, ó, se você traçar aqui um quadrado aqui, ó. Não, isso aqui é muito complicado, não vou falar sobre isso para vocês, não, porque isso não cai no concurso. Não vou falar isso, não. Depois vou até cortar essa parte aí. Mas, uma coisa que é interessante, que é importante para você saber, por exemplo, você pode perguntar o seguinte: entre o 0 e o 1, eu posso perguntar para você aqui, quantos números cabem entre o 0 e o 1? Você sabe responder, Paulo? Só porque você ouviu o Davi falar, né? Ó, você consegue colocar infinitos números aqui. Quer ver? Divide 1 por 1000. Então, você conseguiu colocar 1000 frações aqui. Partições. Ah, então divide 1 por 1.000.000. Então, você conseguiu colocar quantas partições de frações aqui? 1.000.000. Se você colocar a lupa, os 1. Ah, e se você dividir o 1 por 10 bilhões, ou trilhões, ou 4 trilhões, ou 15 trilhões, ou 6 trilhões. Então, numa escala aqui, eu posso colocar infinitas frações, infinitos fragmentos. E essa é a reta dos reais. E aqui a gente finaliza a nossa abordagem a respeito dos números, dos conjuntos numéricos. E na próxima aula nós vamos fazer algumas operações, né? Eu já falei de umas importantes que já vão cair, mas a gente vai falar de outros aí. Uma boa noite a todos aí.